Segundo livro de Samuel, capítulo 19. Neste capítulo nós vamos ver o retorno do rei Davi até Jerusalém e como foi difícil retomar a vida após a tribulação terrível que ele enfrentou com seu filho Absalão. Você vai perceber nesse capítulo que a reconstrução de uma vida que foi interrompida, que foi sacudida por diversos eventos, não é algo tão simples como muitas pessoas pensam que é. Logo no início desse capítulo você vai ver que o rei Davi, ele de forma muito contínua ainda lamentava demais a perda do filho Absalão. A gente viu isso no capítulo anterior. Não era isso que ele desejava, não desejava que seu filho fosse morto, mas foi o que acabou acontecendo. Mas o lamento de Davi era tão grande que no retorno para Jerusalém, os soldados eles iam quietos, como se eles tivessem perdido a batalha, porque sabiam que o rei estava em prantos e lamentando demais essa morte. A tal ponto que Joabe chega até Davi. Joabe a essa altura era o comandante ali do exército de Davi, e ele fala: rei, o senhor, parece que para o senhor era mais importante que todo o seu exército tivesse morrido e teu filho Absalão, que te perseguia, estivesse vivo. Da forma que o senhor está lamentando isso, parece que a vida dos seus soldados não tem valor. A coisa estava muito severa. Mas a Bíblia não fala isso, mas você consegue enxergar nas atitudes subsequentes de Davi que ele estava colocando algumas coisas em ordem. Vou te dar um exemplo. Assim que ele escuta o que Joabe disse, ele vai então e manda mensageiros até o povo ali de Jerusalém, até os irmãos, né, das 12 tribos de Jerusalém, e fala: olha, vocês são os meus parentes, né, enfim, vocês são as pessoas que estão comigo e eu vou começar a ordenar as coisas. A primeira das coisas, ele colocou um parente dele como comandante do exército no lugar de Joabe. Parece que as atitudes de Joabe, né, principalmente com a morte de Absalão, incomodou demais o rei Davi. Isso é óbvio que é uma inferência minha, a Bíblia não fala que foi por causa disso que houve essa mudança, mas a gente consegue concluir essas questões. E aí Davi começa a falar com aquelas pessoas que em dado momento tinham abandonado ele, e ele tenta ali num tom de reconciliação trazer todos eles de volta. Então ele fala: não, vocês são a minha família, nós precisamos voltar para casa, enfim. E nesse capítulo também, você vai se lembrar que nós falamos em alguma das reflexões do Mefibosete, que era neto de Saul. É muito interessante você ver que quando Davi ele volta para Jerusalém, o Mefibosete está no mesmo lugar onde ele sempre esteve. Só que a Bíblia fala que ele ficou assim, de forma constrangida, né? Que ele não tomou banho, que ele ficou naquela posição de contrição, enquanto desde o dia que Davi saiu de Jerusalém até o dia que Davi voltou. E aí Davi tem uma conversa ali com o Mefibosete, né? Falou: olha, por que você não veio comigo, né, quando eu saí de Jerusalém? Aí ele falou: olha, eu não fui porque eu sou aleijado, você sabe que eu sou aleijado, mas ao mesmo tempo, eu merecia a morte, a minha família merecia a morte, a minha descendência merecia a morte, mas o Senhor me tratou como alguém dentro da sua casa e me deu a bênção de poder comer na sua mesa, e eu não posso pedir mais do que isso. Então, parece que você olhando, fazendo uma leitura assim mais fria aqui do texto, você percebe que Davi ele vai restaurando alguns pontos, mas não sem tristeza. Eu não consigo identificar com clareza o nível da tristeza de Davi em relação a Mefibosete, porque o texto bíblico diz assim, ó: quando o rei encontrou o Mefibosete, por que você não veio comigo? Quando ele saiu, Davi perguntou para o Mefibosete, e aí ele responde isso: rei, o meu servo me enganou, pedi que me preparasse um jumento para me levar até a sua presença, e o senhor bem sabe que eu sou aleijado. Mas em vez de ele fazer o que eu pedi, dizendo que eu me recusava, falou mal de mim ao rei, dizendo que eu me recusava. E aí Mefibosete continua: para mim o rei é como um anjo de Deus, porque agora estou nas suas mãos, o senhor faz o que o senhor quiser. Em algum momento, eu não sei se Davi se contentou com essa resposta, mas aqui ele diz assim, né, para o Mefibosete: olha, a minha decisão é que você reparta os seus bens com o seu servo Ziba, e a gente não fala mais nesse assunto. E aí o Mefibosete respondeu: você pode entregar todos os meus bens para o Ziba. Agora que o senhor voltou para a sua casa, eu estou em paz. Então, assim, era uma forma que Mefibosete tinha também para dizer que, de fato, ele queria estar de bem com Davi. Acho que esse é o melhor termo, né? Então, a parte final do capítulo segue com a discussão entre as tribos de Israel, quem é que abandonou e quem não abandonou Davi. Então, quando a gente começa a pensar de forma mais contextualizada, você imagina você na situação de Davi, você é o rei de Israel, seu filho quer te matar, você foge,
Um monte de gente te abandona e você volta para esse lugar e você vai conviver com pessoas que em algum momento te abandonaram. Não é uma tarefa nada fácil, nem para aqueles que se dizem super cristãos, né? Os super homens da fé. Porque você conviver com pessoas que você pode ter contado em algum momento da sua vida e você sabe que depois que deu a situação ruim que você não podia contar, é um nível de decepção muito grande. Então eu olho para esse capítulo aqui e vejo e trago nessas lições para as nossas vidas que a reconstrução de uma história, ela é dolorida. Toda a reconstrução de uma história, ela é dolorida. A verdade é que muitos aqui não pensaram no rei Davi como um homem, poucos olharam a dor que ele estava enfrentando, até o próprio Joabe, por mais que Davi fosse rei, naquele momento era como se ele não tivesse o direito de prantear o seu próprio filho, de prantear a dor que ele estava sofrendo, de saber que um filho morreu tentando matá-lo. É uma dor imensurável, mas diante das pessoas, o peso do reinado tem a ver com essas coisas, a posição de rei cobra, tem as suas exigências, mas muito mais voltar e ter um tom conciliatório com aquelas pessoas que ele tinha como pessoas queridas e que em algum momento não atenderam às suas expectativas e que deixaram a desejar no que diz respeito às relações. É muito complexo quando nós olhamos para a humanidade dos personagens bíblicos e nos deparamos com situações que, guardadas as proporções, eu e você enfrentamos. Mas, de fato, eu acredito que tudo isso está escrito justamente para que nós tenhamos um olhar atento na Bíblia e que possamos entender que a humanidade, ela é real e que todos nós estamos sujeitos a passar e enfrentar esse tipo de coisa. E isso me leva a crer que aqueles dias que tanto eu quanto você enfrentamos, aqueles dias que nós temos que engolir seco, os dias que nós temos que ser fortes, aqueles dias que nós choramos e que ninguém vê, nós temos que ter uma rica consolação, que o Senhor está nos vendo. E é justamente pelo fato do Senhor estar vendo que nós seguimos em frente.